Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Categoria. Essa é a análise pré-jogo de Brasil e Peru, jogo da terceira rodada da fase de grupos da Copa América 2019. Eu acredito que esse jogo vai ser diferente dos dois primeiros. A interação entre as estratégias dos dois times tende a criar um jogo mais interessante. Basicamente, o Brasil vai ter o seu primeiro desafio defensivo e, em contrapartida, vai encontrar com mais facilidade alguns espaços para atacar. Eu espero que essa ideia fique clara ao longo desse vídeo. Se você quiser desenvolver ao máximo a sua capacidade de entender futebol, aprenda o modelo Draft e assista a jogos completos. Para aprender o modelo Draft, acesse agora mesmo categoriacanal.com. Você pode ler o manual de análise tática e, se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento geral sobre futebol, conheça o curso de análise tática. Profissionais do futebol ou não, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa nova e vai começar a ver futebol com outros olhos. Acesse agora mesmo categoriacanal.com e aprenda o modelo Draft, aprenda a ler a estratégia do jogo de uma forma descomplicada. E para assistir jogos completos pela internet, até mesmo usando seu celular ou tablet, eu vou deixar o link aqui na descrição do EI Plus. Sem dúvida, é a melhor forma de ver o jogo ao vivo ou rever aqueles jogos que já passaram. Fica tudo disponível para você ver quando você quiser na plataforma do esporte interativo. Champions League, Nations League, eliminatórias da Euro, jogos exclusivos do Brasileirão. Pode baixar o aplicativo que vale muito a pena. É só clicar no link do EI Plus aqui embaixo. Agora, chega de conversa e vamos ver o que esperar desse jogo entre Brasil e Peru e também pensar algumas alternativas para essa seleção do Tite e como eu acho que essa seleção poderia render mais ofensivamente, tendo em vista esse elenco convocado. Bom, vamos começar vendo então a escalação da equipe do Peru. O goleiro é o Gallese, uma linha com 4 defensores, Trauco, Abram, Zambrano e Advíncula, 4 meio-campistas, Polo, Yotun, Tapia e Cueva e 2 atacantes, Farfán e Paulo Guerreiro. O desenho defensivo base da equipe do Peru é o 4-2-3-1. Uma linha mais recuada com 4 defensores, 2 volantes, o Yotun e o Tapia, o Farfán mais centralizado pelo meio, na direita aberto o Polho e pela esquerda o Cueva, e mais à frente o Guerreiro. Agora vamos ver a escalação que o Brasil deve utilizar para essa partida. O goleiro vai continuar sendo o Alisson, 4 defensores, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz, a mesma linha defensiva dos dois primeiros jogos. No meio campo, eu acredito que o Tite vai entrar com Casemiro, Arthur e Coutinho, assim como ele entrou no jogo contra a Venezuela. E na frente eu acredito que vai ser a única alteração da equipe brasileira. Pela direita eu acredito que vai continuar sendo o Richarlison, pode ser que ele entre com o David Neres, mas eu acredito que o Richarlison vai continuar sendo titular. Mais centralizado vai continuar sendo o Firmino e pela esquerda a única alteração que eu acho que ele vai promover em relação ao jogo contra a Venezuela. No lugar do David Neres vai jogar mais aberto pela esquerda o Everton. Com base nos dois primeiros jogos da equipe do Peru, o time tende a atacar bastante pelas laterais do campo. Os dois laterais, tanto o Advíncula quanto o Trauco pela esquerda, eles têm bastante liberdade para chegar ao ataque. Então vamos entender como que vai ser esse encaixe. Então imagina aqui que a bola está saindo aqui pela esquerda com o Trauco. Bom, o primeiro ponto que eu queria destacar é aqui a disputa que vai ficar dentro da área, né? Então vamos imaginar aqui o bloco de marcação do Brasil já se deslocou para o lado. O Peru está tentando um ataque pela esquerda e aí o encaixe de marcação vai ser mais ou menos dessa maneira. O Casemiro, o Cueva, ele tende a cair mais por dentro, mesmo que ele seja o homem mais aberto pela esquerda na hora de marcar, ele tende a fechar mais na construção da jogada. Isso para dar liberdade para o Trauco descer aqui no corredor esquerdo. Então o que acontece é o seguinte, o Trauco vai bater de frente com o Daniel Alves e o Casemiro vai ser deslocado aqui para cobrir o Cueva. Aqui dentro da área vai ficar praticamente uma situação de mano a mano com o Guerreiro e com o Farfán para cima do Thiago Silva e do Marquinhos. Esse é o primeiro ponto de atenção que a seleção brasileira deve ter, esse confronto aqui na bola que for cruzada, porque basicamente o que a equipe do Peru vai fazer é trabalhar a bola pela lateral. Então vamos imaginar aqui que vai sair, o Peru tende a triangular, justamente porque o Cueva encosta aqui, o Trauco desce e o volante esquerdo aqui, o Tapia, ele também encosta para construir a jogada. Então basicamente o Peru ataca com 3 jogadores aqui pelo lado do campo na construção da jogada, na maioria das vezes, isso para tentar uma tabela e conseguir chegar à linha de fundo. Então eu acredito que aqui vai ter um duelo interessante entre o Dani Alves e o Trauco. Também pode ser o Dani Alves e o Cuevas, eles também invertem bastante. O Trauco ele não só desce aberto pela esquerda, no jogo contra a Bolívia ele também fechou para entrar dentro da área. E aí dessa forma o Cueva joga mais aberto. Então eles ficam invertendo o tempo todo aqui para tentar criar jogadas pelas laterais do campo, que é para favorecer a principal ferramenta, a principal arma, a principal tática de finalização do Peru, que é cruzar essa bola para a área, para colocar lá para o Guerreiro ou para o Farfán brigar com os zagueiros para conseguir uma finalização. Então esse é o primeiro ponto de atenção que a equipe do Brasil vai ter que ter, essas jogadas pelas laterais. Principalmente pela lateral esquerda, onde o Cueva ele tem um poder de criação maior que o Polho. Lá pela direita, o Advíncula e o Polho eles têm um pouco mais de
velocidade, saída no contra-ataque, mas quando a marcação está encaixada eles encontram mais dificuldade, eles não têm tanto talento para conseguir uma enfiada de bola entre as linhas, ou uma jogada individual para partir para o drible, até porque eu acredito que o lado esquerdo da marcação brasileira com o Felipe Luiz, ele é mais forte que o lado direito com o Daniel Alves. Então eu acredito que um ponto de vulnerabilidade da defesa brasileira pode ser essas triangulações aqui do Peru pela esquerda ou pela direita da defesa da seleção brasileira. Mas eu acredito que na maioria das vezes o Brasil vai conseguir cortar essa bola, e aí começa a aparecer os espaços na defesa do Peru. Então vamos imaginar que esse cruzamento saiu, né, através de uma jogada aqui pela esquerda, esse cruzamento saiu para dentro da área, mas a zaga do Brasil conseguiu cortar. Então imagine que nesse momento a bola aqui sobrou pro Arthur, que vai ficar sempre aqui na sobra de bola, né, dificilmente ele entra entre os zagueiros aqui para ajudar no jogo aéreo. Quem faz mais esse papel é o Casemiro. Então vamos imaginar aqui que o Arthur conseguiu recuperar essa sobra, e agora vamos imaginar aqui o que vai acontecer se o Brasil tentar puxar um contra-ataque. Veja que a situação é praticamente de mano a mano. A defesa do Peru ela tá toda bagunçada, porque o Peru ataca com muitos jogadores. Na maioria dos ataques o Peru desce com 5 ou até 6 jogadores. E aí fica uma situação boa para o Brasil tentar o contra-ataque. Justamente porque vai favorecer aquilo que eu já tinha falado nas outras análises, que são as situações de mano a mano, onde os atacantes brasileiros vão conseguir explorar a superioridade técnica em relação à inferioridade técnica dos jogadores do Peru. Então pode ser a primeira vez na Copa América que o Brasil vai poder explorar o contra-ataque. Isso porque o Peru desce com bastante jogadores e quando o Brasil sair em velocidade vai pegar essa zaga voltando, vai pegar essa zaga bagunçada e pode sim criar algumas oportunidades de gol. Agora, quando o Brasil não encontrar espaço para contra-atacar, vamos ver o que vai acontecer se o Brasil usar sua tática tradicional, né, de tocar de lado, com paciência, fazendo com que o adversário vá recuando e a marcação fique relativamente encaixada. Vamos ver o que vai acontecer nessas situações. A grande diferença entre a Bolívia e a Venezuela para esse jogo contra o Peru, eu acredito que seja a amplitude da linha do meio. Na verdade o Peru, como a gente viu, o desenho defensivo básico é uma linha de 4 defensores, tradicional mas recuada, 2 volantes e a linha do primeiro combate com 3 jogadores, o Cueva, o Farfán pelo meio e lá pela direita o Pollo. Vamos colocar aqui o nome dos jogadores da Venezuela para a gente entender melhor. Então o que vai acontecer nessas situações? Essa linha do primeiro combate com Cueva, Farfán e Pollo é uma linha que não tem muita pegada na marcação. É uma linha que o Gareca usa no primeiro combate, mas tem o intuito mais de fechar o espaço do que recuperar a posse de bola. A zona de guerra, a zona que o Peru usa para recuperar a posse de bola, está aqui, a linha dos zagueiros com os 2 volantes. Então o que acontece é o seguinte, esses 2 volantes eles têm que ter muita mobilidade, porque eles cobrem desde esse ponto aqui da lateral esquerda, e quando a jogada vai lá para a direita, eles também têm que se deslocar até a linha lateral. Então é uma linha com pouca amplitude, são 2 jogadores que cobrem da lateral direita até a lateral esquerda, então tem uma área muito grande de campo para eles cobrirem. Bom, além disso, né, tem essa primeira linha do primeiro combate aqui, é uma linha que é relativamente fraca na pegada da marcação. Então o que vai acontecer é o seguinte, quando o Brasil executar a sua principal estratégia de avançar em campo, que é tocar a bola de lado e ir avançando, fazendo com que o seu adversário vá recuando para dentro da área, quando o Brasil executar essa tática, vamos imaginar o que aconteça aqui. Então vamos dizer que o Daniel Alves tocou pro Marquinhos, o Marquinhos tocou pro Thiago Silva e o Thiago Silva fez a bola chegar lá no Felipe Luiz. Nesse momento, o bloco de marcação do Peru, ele tende a se desmanchar um pouquinho, perder um pouco de compactação no sentido da amplitude. Vai ficar mais espaço, não entre cada linha, mas dentro de cada linha. Os jogadores eles tendem a se espaçar um pouco mais. Isso por conta justamente dessa falta de amplitude dessa linha dos 2 volantes. Eles têm um espaço muito grande, então quando a jogada tá aqui pela direita, por exemplo, como a gente viu aqui com o Dani Alves, até a bola chegar lá do outro lado, eles também vão ter que se deslocar para a direita. E esse é justamente o espaço que pode aparecer para o Brasil criar algumas oportunidades de gol. Então vamos imaginar que a bola já chegou aqui, vamos voltar aqui só para vocês entenderem melhor. O Dani Alves estava com a bola. O Brasil vai tocando por fora das linhas de marcação do Peru e automaticamente o bloco de marcação também vai se deslocando para lá. No exato momento que o Brasil conseguir inverter essa bola e a bola chegar lá, por exemplo, no Felipe Luiz, eu acredito que os 2 volantes eles vão demorar um certo tempo para conseguir chegar aqui para fazer a marcação. Então vai ficar um espaço aqui que vai facilitar as jogadas individuais das pontas, no caso do Everton. Então se a gente comparar o bloco de marcação do Peru com o bloco da Venezuela, por exemplo, aquela linha de 5 jogadores que ficava aqui, quando o Brasil chegava com a bola lá do outro lado, o bloco já estava bem compactado aqui com as 2 linhas bem próximas e sem espaço para criação de jogadas. Agora, como o bloco do Peru ele tem uma amplitude menor, eu acredito que ele vai demorar um pouco mais de tempo para conseguir chegar lá do outro lado para fazer a marcação. Vamos congelar os outros jogadores, vamos imaginar a posição só desses 2 volantes em relação a onde está saindo a jogada. Esses 2 volantes, o Tapia e o Yotun, eles estão sempre próximos à jogada. Então o que acontece? Vamos imaginar que a bola está aqui na esquerda com o Felipe Luiz, eles são obrigados a se deslocarem aqui para próximo de onde está saindo a jogada. Agora, quando a jogada é invertida, eles vão também correndo lá para o outro lado do campo para fazer mais uma vez a proteção da jogada também pela esquerda.
Então eles têm uma área de amplitude muito grande para se deslocar. Então eu acredito que aqui seja a grande vantagem que o Brasil pode encontrar. Isso se a gente considerar que a linha do primeiro combate, ali, a linha do Farfán, do Polio e do Cueva, é uma linha que não tem tanta pegada na marcação. O Peru geralmente recupera a posse de bola quando o adversário chega aqui na zona de guerra. Então a zona de guerra do Peru é basicamente essa linha dos 2 volantes e a linha dos 4 defensores. Então se a gente imaginar que esses 2 volantes eles vão ter algumas dificuldades, porque o Brasil inverte muito o lado da jogada, vai acontecer muita situação de mano a mano, onde não vai ser possível dobrar a marcação. E essa vai ser a grande diferença para o jogo do Brasil contra a Venezuela. Por exemplo, quando o Everton receber essa bola, então eu acredito que em muitas jogadas ele vai ter pela frente o lateral sem a possibilidade desse volante dobrar a marcação em cima dele, justamente porque ele vai estar um pouco longe da jogada. Então se o Brasil continuar com essa estratégia de tocar de lado e inverter no lado do campo e tentar fazer isso com um pouco mais de velocidade, pode ser uma estratégia interessante contra o Peru, uma coisa que não funcionou nem contra a Bolívia nem contra a Venezuela, pode sim funcionar contra o Peru, justamente por conta do desenho defensivo diferente que a equipe do Gareca apresenta. Então essa condição vai favorecer as jogadas individuais, por isso que eu acho que o Tite deve apostar no Cebolinha para esse jogo. Inclusive eu também entraria com o David Neres pela direita, pelo outro lado, para cima do Trauco. Entraria com o Richarlison mais centralizado e talvez sacaria o Firmino ou entraria com o Firmino no lugar do Coutinho. Mas enfim, basicamente o que vai acontecer é que vai aparecer mais espaço para essa jogada individual. E o Brasil vai conseguir criar algumas chances de gol atacando pelos lados do campo para depois finalizar. Justamente explorando essa sobrecarga de mobilidade do bloco de marcação do Peru. Então aquela outra jogada que eu tinha falado de criar uma superioridade numérica de um lado do campo e tentar a inversão da jogada também pode funcionar muito bem aqui, porque basicamente o Peru tem um desenho defensivo que transforma um bloco de marcação com pouca amplitude, deixa muito espaço na inversão da jogada. E eu acredito que o Gareca não vai conseguir mudar isso de um jogo para o outro, principalmente por conta das peças que ele tem à disposição. Tanto o Polio quanto o Cueva, que seriam os jogadores que poderiam recuar um pouco mais e dar amplitude para esse bloco do meio de marcação, ou para a linha do meio de marcação, deixando o Farfán e o Guerreiro mais à frente. Esses 2 jogadores, o Cueva e o Polio, eles não têm muita pegada na marcação. Então o deslocamento sempre para cima da jogada do Yotun e do Tapia vai continuar sendo necessário para o esquema de recuperação de bola do Gareca. Agora, vamos entender o que vai acontecer se o Peru tentar uma jogada pela direita. Basicamente, vão ter alguns confrontos interessantes aqui também. Pela direita, o Advíncula é um jogador muito forte, então eu acredito que direto aqui ele vai bater também de frente com o Felipe Luiz. E esse confronto que vai ser interessante, porque o Felipe Luiz também não alivia, né? E vai sair faísca com certeza. Então eu acredito que pelo lado direito do ataque do Peru ou pelo lado esquerdo da defesa do Brasil, não vão ter tantas brechas. O Peru vai encontrar poucos espaços para criar por ali, a não ser que tenha alguma alteração, por exemplo o Cueva encostando aqui para ajudar na criação, ou o Farfán saindo mais um pouco da área para jogar em cima do Arthur, usar o corpo, usar a força aqui para conseguir espaço. Tem algumas alternativas sim, mas acredito que o Peru, quando tiver a posse de bola, vai tentar atacar o Brasil pela esquerda. Obviamente, quando o Peru tiver a posse de bola, a primeira alternativa do time vai ser tentar o contra-ataque. Vou voltar aqui para o desenho defensivo tradicional. Bom, mais uma coisa que o Brasil vai precisar tomar cuidado é o seguinte: quando o time tentar atacar e perder a bola, obviamente o Peru vai ser a primeira opção, vai tentar sair com uma ligação direta aqui com o Farfán ou com o Guerreiro. Um ponto de atenção: se a gente lembrar do jogo contra a Venezuela, se vocês pegarem os lances do Rondon disputando com o Marquinhos, ele usou muito bem o corpo e conseguiu ganhar várias bolas do Marquinhos. Então eu acredito que o Farfán e o Guerreiro vão brigar o tempo todo aqui com o Thiago Silva e Marquinhos. E quando eles conseguem ganhar essa primeira bola, o time sai com bastante velocidade, com o Cueva, com o próprio Farfán, com o Polio, com os laterais, o Advíncula, o Trauco atacou bastante no jogo contra a Bolívia. E como no Brasil a gente não tem tantos jogadores de marcação, basicamente são 4 jogadores de ataque praticamente, né? Vamos pensar, o Cebolinha, o Coutinho, o Firmino e o Richarlison, eles não têm tanta velocidade na recomposição da marcação. E o Dani Alves também não tem tido apresentações defensivas tão brilhantes. Isso porque ele não foi tão exigido assim ainda. Então eu acredito que realmente aqui, esse lado direito, onde a gente vai ter o Marquinhos e o Dani Alves, e com certeza aqui vai estar brigando o Guerreiro ou o Farfán e o Cueva saindo em velocidade, e o apoio do Trauco, com certeza. Eu acredito que esse lado aqui realmente é um lado muito vulnerável do Brasil. Tem que ter bastante cuidado aqui para não ser contra-atacado. E também com a marcação encaixada, quando o Peru começa a trocar passes e envolver a marcação brasileira, também pode ser um ponto de atenção. Mas eu acredito que o Brasil realmente nesse jogo vai conseguir encontrar mais espaços justamente por conta do desenho defensivo do Peru, que tem pouca amplitude e deixa muito espaço nas inversões da jogada. Isso vai favorecer as jogadas individuais. E favorecendo as jogadas individuais, eu acredito que o talento técnico dos jogadores do Brasil vão conseguir superar os do Peru. Então basicamente, na minha opinião, vai ser um jogo mais aberto. Tanto o Brasil deixa um pouco de espaço para o Peru atacar, quanto o Peru vai deixar um pouco de espaço para o Brasil atacar. Agora, realmente, a grande questão vai ser quem vai estar mais inspirado. Obviamente, o Brasil jogando em casa
casa, com jogadores tecnicamente superiores ao do Peru, é o grande favorito para essa partida. Mas claro, a gente tem que considerar também que todos os times que entram para enfrentar o Brasil fazem o jogo da vida, todo mundo se mata em campo e tentam ganhar a todo custo. Realmente vai ser um duelo interessantíssimo pra gente ficar atento. Bom pessoal, essa foi a análise então do pré-jogo entre Brasil e Peru. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de passar em categoriacanal.com, conhecer o manual de análise tática. Também conheçam o curso de análise tática, se você quiser entender tudo sobre futebol, fazer essas análises, tentar encontrar os padrões de jogo do time, projetar como vai ser o comportamento das equipes também, é importantíssimo. Aprenda o modelo Draft que você vai ficar craque na análise tática. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço a todo mundo pela atenção, grande abraço para todo mundo que me acompanha e até o próximo vídeo.